Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Fábio e você está na prancheta do Suetônimo. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os períodos históricos. Sabe, você já deve ter ouvido falar pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, toda essa bagaçada que você já viu com o seu professor, que você já encontrou na internet, que você já viu de alguma forma. Pois é, primeira coisa que a gente tem que saber, esses períodos históricos que a gente chama, só vale quando a gente fala de civilização ocidental. Quando a gente vai começar a falar de Índia, China, África, América pré-colombiana, isso não faz o menor sentido. E por que a gente usa essas formas então? Bom, o negócio é o seguinte, esses períodos históricos eles surgiram para que a gente desse uma organizada dentro da história e partindo de uma história que nasceu na Europa. Porque a história como a gente conhece, a ciência da história, a forma de estudar a história, nasceu com um carinha que viveu lá na Grécia, lá no século V, chamado Heródoto, que escreveu um livrinho muito simpático, chamado simplesmente História. Tá vendo? Esse livrinho aqui foi o que começou toda essa bagunça aí. Bom, o negócio é o seguinte, esses períodos eles foram organizados lá durante a Idade Moderna, na época do Iluminismo, onde só estava dividida em 3 fases iniciais. A Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. Você já deve ter parado para pensar nisso, né? Idade Moderna, Idade Contemporânea. Caramba, contemporânea não é de hoje? O que é de hoje não é moderno? Por que então tem a moderna que vem antes da contemporânea? Pô, não entendi nada. Então, meu amigo, não fique se achando uma besta porque você não entendeu muito bem como funciona isso. É complicado mesmo. Por quê? Quando a gente começou a pensar em história, a gente dividiu os períodos históricos em momentos estanques. Você já deve ter ouvido alguém falar ou visto escrito em algum lugar coisas do tipo: a Idade Antiga acabou quando os bárbaros germânicos invadiram o Império Romano. Ou ainda, com datas específicas, o fim da Idade Média é o ano de 1453, quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla. Meu nego, esquece isso. Apesar de existirem esses períodos, primeira coisa que você tem que pensar: ninguém dorme na Antiguidade e acorda na Idade Média, nem dorme na Idade Média e acorda na Idade Moderna. É tudo processo. O negócio vai passando o tempo e vai se adaptando. Portanto, no final da Antiguidade já existia muita coisa que era medieval. Assim como no final da Idade Média, já existia muita coisa de moderno. E vice-versa. Ou seja, no começo da Idade Média já tinha muita coisa de moderno. Enquanto no começo da Idade Moderna ainda tinha muita coisa de medieval. Tá, daí você fala assim: pô, Fábio, história como processo? Não estou entendendo nada. Calma, meu amigo, estou aqui para te ajudar. O negócio é o seguinte, para a gente entender história como processo, a gente vai ter que falar de um sujeito muito legal que mora no meu coração, que é o Fernão Brodel. Apresento para vocês esse tiozinho muito simpático. Então, o Brodel, ele achou que um dos pontos elementares para entender a história é o tempo. E ele foi pensar: tempo na história? Como é que o tempo funciona? E ele disse o seguinte: meu amigo, tempo dentro da história funciona como funciona o mar. Ih, piorou, não entendi nada. Como é que é isso aí? Calma que o tio Brodel explica. Ele falou o seguinte: primeiro, quando você vai para a praia e você passa por ela e não percebe muito bem o que é que tem ali, qual a coisa que você vê? Diz pra mim, tem pra você pensar. Já pensou? Então o negócio é o seguinte: quando você passa pela praia e olha para lá, o tempo todo você vai ver o quê? Onda. Onda e mais onda, não é verdade? Lá tem onda o tempo inteiro. E o Brodel falou o seguinte:
Qualquer pessoa que olhar para a história, se olhar de forma desatenta, o que ele vai ver? Onda. Como assim onda? Foi o que ele chamou de fenômeno de curta duração, tá? Ou então de evento. Que é o quê? É uma coisa que tem um começo, tem um desenvolvimento e tem um fim, assim como a onda. Cresce, arrebenta, corre pelo mar e desmancha na praia. Acabou. Qualquer observador desatento da história vai ver o tempo todo eventos, tá? Como assim evento? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial é um evento. A Revolução Francesa é um evento. Descobrimento do Brasil é um evento. São momentos breves que não se explicam por si só. Se você parar para estudar descobrimento do Brasil e você olhar só para descobrimento do Brasil, você não vai entender muita coisa. Você vai ver só o evento. Volta lá para o Brodel. O Brodel falou o seguinte: se o sujeito ficar na praia, ficar observando ela o dia inteiro, ele vai perceber uma coisa muito interessante, que é o quê? A maré. E ele vai perceber que não é a onda que faz a maré, mas é a maré que faz as ondas. Está acompanhando? Vamos ver o seguinte: só se você passar o dia lá diante da praia, você vai perceber que a cada onda que quebra na areia, o mar vai chegando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, até que chega uma hora que ele começa a recuar, mas as ondas estão ali. Então o tempo todo tem onda, o tempo todo tem evento, mas existe um conjunto de movimentos que está todo interligado, que vai formar a maré. Isso o Brodel vai chamar de fenômeno de média duração. Olha, não chegamos na grande ainda. Ou então vai ser chamado de conjuntura. Pô, piorou, tá aparecendo um monte de nome estranho. Fenômeno, evento, curta duração, média duração, conjuntura. Agora, que raio que é isso? Vamos ver. Quando a gente pensa em, por exemplo, descobrimento do Brasil e olhar só para isso, como eu disse, você não vai entender o conjunto. Porque o descobrimento do Brasil é só um evento que acontece dentro de um conjunto maior que a gente chama de mercantilismo. O Brasil não ia ter sido descoberto se não tivesse todo um movimento de um pensamento econômico novo que começava a achar que tem alguma nova forma de acumular dinheiro, que é o mercado. Só através do mercado, nesse pensamento novo da burguesia, que vai surgir toda essa força que vai levar às grandes navegações e, consequentemente, ao descobrimento do Brasil. Então, o descobrimento do Brasil só pode ser entendido dentro de uma conjuntura maior, que é o movimento do mercantilismo. Legal? Está conseguindo acompanhar? Percebe como não dá para estudar história só pelo evento, só pelo elemento inicial? É algo muito mais complexo. Pois é. Aí o tio Brodel falou o seguinte: se o sujeito ficar parado na areia o tempo inteiro, ele não vai entender nada de mar ainda. Tem que ter uma hora que o sujeito vai entrar no mar. Se você já entrou no mar, você sabe do que eu estou falando. Sabe aquele momento que você vai entrando no mar, entrando no mar, entrando no mar, de repente você vira as costas para o mar e olha para a praia e você pensa: caramba, cadê o guarda-sol onde eu saí? Pois é, você vai perceber que ele está uns 10 metros mais para o norte ou mais para o sul, dependendo do ponto onde você estiver na praia. O que foi que te arrastou? Alguma coisa subaquática. Alguma coisa que está lá no fundo do mar e que te arrastou, que é a corrente marítima. É isso, olha lá, vamos chegar naquilo que o Brodel chamou de fenômeno de longa duração ou estrutura. A estrutura que importa para a gente pensar em períodos históricos. Como eu já falei anteriormente, a passagem de um momento para o outro, seja da Antiguidade para a Idade Média, da Idade Média para a Moderna, seja lá o que for, não se dá num estalo do dia para a noite. O negócio se dá num processo de transformação, mas que vão gerar dois momentos que são bem diferentes uns dos outros.
Legal? Então, a gente só pode entender o que foi a antiguidade na hora que a gente entender toda a estrutura de pensamento político, econômico, social, comercial, familiar, amoroso, caramba, quatro, para conseguir circunscrever esse espaço num momento histórico, num período histórico, seja ele qual for. Joia? Então, para finalizar, quais são os períodos históricos? Os períodos históricos são 5. Começa com a pré-história. Pré-história, antes da história. Caramba, então não é história? Calma, é história sim. Como eu falei, quando teve essa divisão desses períodos, a gente estava vivendo um outro momento onde a gente não entendia a história da forma como a gente entende hoje. Hoje a gente sabe que sempre que tiver ser humano agindo na natureza, transformando a natureza, dentro de um período de tempo, existe história. Quem está falando isso não sou eu. É um outro cara muito legal chamado Mark Bloch, que outro dia eu apresento ele para vocês. Então o negócio é o seguinte, quais são esses períodos? Começa pela pré-história. A pré-história começa quando surge o homem. A gente vai falar desse momento um pouco mais para frente, certo? Surge o homem há mais ou menos uns 120 mil anos e ele vai passar por um período num estado de barbárie, num estado mais selvagem, num estado que a gente chama de pré-civilizatório. A partir do momento que a gente passa a viver num estado de civilização, aí a gente entra no segundo momento histórico, no segundo período chamado de História Antiga, Idade Antiga ou, como é comumente mais chamado, Antiguidade. Bom, a Antiguidade é o período do surgimento das grandes civilizações, é quando a gente vai ver Egito, Pérsia, Mesopotâmia, Fenícia, Hebreia e o período clássico lá com Grécia e Roma. Vamos passar da Antiguidade então para o terceiro período chamado de Idade Média. Ó, Idade Média, meio, que está no meio do caminho. Lembra que eu falei que toda essa divisão surgiu ainda quando a gente estava na Idade Moderna e só tinha 3 períodos? Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. Pois é, essa que estava no meio do caminho foi chamada então de Idade Média. A gente vai falar sobre isso, o porquê Idade Média também num outro vídeo. E depois chega a Idade Moderna. A Idade Moderna ela é marcada principalmente por um momento chamado de Iluminismo, né? Que é quando as pessoas vão começar a refletir sobre um novo mundo racional baseado na antiguidade clássica de Grécia, de Roma. Esse período que estava no meio do caminho entre esses dois momentos que se via como grandiosos, a antiguidade e a Idade Moderna, era coisa do meio, Idade Média. Bom, esse período não durou para sempre. Vai chegar um momento onde vão surgir novas transformações, entre elas um desdobramento do iluminismo, que são as revoluções burguesas, e vai se chegar à idade contemporânea, que é a que a gente está vivendo hoje. Pô, Fábio, esse é o último momento da história? Esse é o último dos períodos históricos? É óbvio que não. Por essa aula que a gente está tendo hoje, você já deve ter percebido que o processo é contínuo. Legal? Então, vai chegar um momento onde esse momento onde a gente está, talvez já estejamos no momento onde isso está se transformando, né? Vai chegar a um novo pensamento, a uma nova forma de ver, a uma nova estrutura, nas palavras do Brodel, certo? Quer dizer então que todos os períodos históricos pode ser que uma hora mudem, tenham outros nomes, outras divisões? Sim, meu amigo, essa é uma das magias da história. Tudo é possível, toda transformação pode acontecer, certo? Mas não fique se desesperando por isso, não. Hoje vivemos e estudamos a história nesses 5 períodos que a gente trabalhou hoje. Se você curtiu do vídeo, dá um joinha aí embaixo, assina o canal. Se você não gostou, indica para os seus inimigos, quem sabe algum deles vai lá e clica aqui embaixo. Muito obrigado, até uma próxima. Esse foi o professor Fábio e você deveria estar estudando.